E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Elétrica de A a Z. Meu nome é Renato e hoje vamos entender por que devemos ligar um diodo em paralelo com a bobina de um relé ou de um contator. Então se você já gostou da ideia desse vídeo, já vai deixando o seu like e também se inscreve no canal para acompanhar o nosso conteúdo. Não esquece também de ativar o sininho das notificações para vocês serem notificados quando a gente postar vídeos novos. Pessoal, para entendermos por que devemos ligar um diodo em paralelo ou em antiparalelo com a bobina de um relé ou de um contator, precisamos saber que toda a carga indutiva se comporta de duas formas num circuito elétrico. Ao ser energizada, ela se comporta como um componente passivo. Assim que essa bobina recebe tensão, circulará uma corrente elétrica por ela. E essa corrente elétrica irá gerar um campo eletromagnético nessa bobina. E a partir daí os contatos do relé ou do contator, eles serão atraídos e mudando seu estado de normalmente fechado para normalmente aberto ou vice-versa. Até aí, pessoal, sem novidade, já que essa é a função que queremos tanto de um relé quanto de um contator. Mas o problema mesmo está no momento que desligamos essa bobina. Ao ser desenergizada, a bobina ela se comporta como um componente ativo e passa a fornecer uma corrente elétrica para o circuito. Importante dizer que esse conceito que eu vou explicar se aplica às bobinas que são alimentadas com tensão contínua. As bobinas elas possuem uma característica que está associada ao campo elétrico que é gerado devido à passagem da corrente elétrica. Ao ser desligado, esse campo elétrico que está expandido, ele se contrai em direção à bobina. Nessa contração do campo elétrico, as espiras da bobina elas são cortadas por esse campo e assim é gerado uma alta tensão e corrente em sentido oposto àquela que circulava inicialmente. Para entender melhor, todo indutor, ao ser desenergizado, ele gera uma corrente reversa ao circuito. E essa corrente reversa, ela é chamada de força contra-eletromotriz. E ela é muito perigosa aos circuitos elétricos, principalmente aos circuitos eletrônicos que são mais sensíveis a esse tipo de corrente reversa. Um dos principais problemas que essa corrente reversa ela pode causar é a queima dos controles eletrônicos, como por exemplo saídas de CLP ou outro tipo de controlador. E para resolver essa situação, ligamos um diodo em paralelo ou antiparalelo, já que esse diodo ele não irá conduzir em uma situação normal de funcionamento do circuito. Quando o circuito ele estiver funcionando normalmente e enviando tensão e corrente direta para a bobina desse relé ou contator, esse diodo ficará com a polarização reversa e não haverá circulação de corrente elétrica por ele, já que para o diodo conduzir, precisamos que a tensão no anodo ela seja maior que a tensão no cátodo. Agora, quando desligamos essa bobina e for gerado essa corrente reversa, veja que onde tínhamos o positivo, agora temos o negativo. E onde tínhamos o negativo, passamos a ter positivo. Assim o diodo passa a ficar polarizado diretamente e toda essa corrente reversa circulará apenas pela bobina do relé e não irá para o restante do circuito, fazendo com que essa corrente reversa ela seja dissipada o mais rápido na própria bobina. Pessoal, esse é um detalhe muito importante e que não deve ser esquecido quando utilizamos relé ou contatores com circuitos eletrônicos. A falta desse diodo pode causar a queima de toda a eletrônica do controle desse circuito. Atualmente, há relés ou acopladores a relés que já possuem um diodo interno fazendo essa função contra a corrente reversa. Assim, não há a necessidade de instalar um novo diodo para ele. Já os contatores, tanto auxiliares como contatores de potência, precisam ser instalado esse diodo para evitar a corrente reversa e que ela queime as saídas do CLP ou outros componentes de controle. Pessoal, eu espero que vocês tenham entendido esse conceito da aplicação de um diodo em paralelo com a bobina de um relé ou de um contator. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários ou sugestões também. Aqui do lado, pessoal, eu tô deixando mais 2 vídeos como recomendação para vocês assistirem também. Se você gostou do que foi passado aqui, já deixa o like. Mais uma vez, se inscreve no canal se ainda não é inscrito para acompanhar o nosso conteúdo. Compartilha também esse vídeo com as pessoas que você conheça. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui e eu vejo vocês nos próximos vídeos.